Bom dia, transformadores! Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra a festa de Santo André, um dos 12 apóstolos e irmão de Simão Pedro. É um dia especial que nos convida a pensar sobre o chamado de Deus em nossas vidas. Assim como André deixou suas redes para seguir Jesus, nós também somos convidados a ouvir e responder ao chamado de Cristo com prontidão e coragem. Estamos na beira do mar da Galileia. É um cenário simples e comum. Jesus, ele encontra pescadores trabalhando, lançando suas redes e os chama para algo extraordinário. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. A pesca é um trabalho árduo, incerto e essencial para a subsistência das famílias. No entanto, Jesus transforma essa realidade comum em uma metáfora para o discipulado. Ele usa a experiência e a habilidade dos pescadores como base para algo maior, a missão de resgatar almas para o reino. Aqui nós percebemos a graça divina em ação. Jesus, ele não escolhe os mais preparados ou eruditos, mas homens simples, cujas vidas serão elevadas pela graça. Eles deixam suas redes, símbolos de segurança e rotina, para seguirem o Mestre, que lhes promete uma nova missão, serem pescadores de homens. E essa prontidão imediata em abandonar tudo reflete a confiança absoluta em Jesus. Não houve questionamentos, hesitações ou desculpas. É como se o chamado fosse tão irresistível que a única resposta possível fosse o sim. Então, qual é a nossa resposta ao chamado que Deus nos faz todos os dias? E o texto de Mateus, ele ressalta a prontidão dos apóstolos, com o uso da palavra imediatamente. Não há tempo para ponderar ou negociar. Isso aponta para a urgência do chamado de Deus e a necessidade de responder com fidelidade e confiança. A expressão segui-me nos remete à espiritualidade do seguimento, presente em toda a Bíblia, desde Eliseu, que deixou suas terras para seguir Elias, até os primeiros apóstolos. A caminhada de fé sempre envolve desapego e obediência ao plano de Deus. Santo André, cuja festa celebramos hoje, é o modelo perfeito para entendermos essa entrega. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias, apontado por João Batista como o Cordeiro de Deus. André não apenas seguiu Jesus, mas também trouxe outros a ele, como fez com seu irmão, Simão Pedro. Na tradição, André é conhecido como o primeiro chamado, um título que expressa sua prontidão em atender ao convite do Senhor. Após a ressurreição de Cristo, ele levou a mensagem do Evangelho aos gregos, simbolizando a universalidade do chamado cristão. E o que significa deixar as redes para nós hoje? Talvez nossas redes sejam preocupações, medos ou até mesmo sair da zona de conforto, algo que nos impede de seguir plenamente Jesus. Mas Deus continua a nos chamar no ordinário da vida, na família, no trabalho, em todas as relações. Então sejamos inspirados a responder com coragem e prontidão. Nós não precisamos ser perfeitos ou saber tudo, apenas confiar que Ele nos capacitará no caminho. Assim como fez com Pedro, André, Tiago e João, Jesus transforma nossa vida comum em algo extraordinário, quando dizemos sim ao seu chamado. E Santo André nos ensina que responder o chamado de Deus é viver uma vida de sentido e missão. Hoje,
Jesus passa à beira do mar da nossa vida e nos chama. E será que temos a coragem de deixar nossas redes e segui-lo? E cada vez que dizemos sim a Jesus, somos também pescadores de homem em nosso mundo. Que possamos, com a ajuda de Santo André, ser transformadores do reino, levando o amor de Cristo a todos que cruzam o nosso caminho. Paz e bem.